A questão ambiental vem sendo muito discutida recentemente, então vamos falar de uma pessoa que ganhou grande destaque ao longo do tempo. O nome dela é Sônia. Também conhecido como Sônia Guajajara, nasceu no Maranhão, na cidade de Araribóia, uma cidade com um grande número de povos indígenas. Como seu próprio nome diz, ela faz parte da tribo Guajajara. Mas antes dela se tornar quem ela é hoje, ela, aos 10 anos, se mudou para Imperatriz, onde começou a estudar e trabalhar como empregada doméstica em troca de moradia. KLY. E em 1989, aos 15 anos, ela se mudou para Minas Gerais com auxílio da FUNAI para cursar o ensino médio. Após formar, ela voltou para o Maranhão e estudou letras e enfermagem. Ó de ovo. Pó de ovo, tem? Logo em 2003, ela foi para a Coapima, que é uma organização que busca proteger os territórios indígenas e oferece saúde e educação para os povos do Maranhão. Pulando para 2009, ela foi promovida para vice-coordenadora da COIAB, que é uma das maiores organizações do Brasil e abrange todo o país, e é uma organização com foco maior em políticas públicas. Logo em 2013, foi para a PIB, que é uma organização que foca mais em campanhas, eventos e protestos, e ela foi coordenadora-chefe. E em 2022, ela foi eleita deputada federal, e logo depois se tornou ministra dos povos indígenas. Isso aí pra mim não tem lógica, sabe? Diz que não que o Eren morreu, é porque o cara não quer pro catálogo, pra mim não... Se o Eren... Agora que a gente já conhece um pouco da história da Sônia, vamos falar de como que ela contribui na proteção do meio ambiente. Por que demarcar as terras indígenas? Então, Bruno, é a principal maneira de assegurar a saúde, educação e segurança dos povos indígenas. E em 2023, 8 delas foram aprovadas pelo governo federal, após 6 anos de paralisação no processo de demarcação. Uma das maiores dificuldades em proteger as terras indígenas é proteger do garimpo. Então eu vou colocar um trecho da Sônia falando como é que ela lidou com isso. Um problema complexo que é o apoio de algumas comunidades indígenas ao garimpo, inclusive num pleito de legalização em alguns lugares. Existe um diálogo com comunidades, como lidar com essa questão de talvez algumas comunidades indígenas ou algumas lideranças estejam apoiando o garimpo. Qual é o nível da conversa hoje, o status da conversa? De fato, tem essas pessoas, né, alguma liderança que apoiam o garimpo, né, mas nós temos trabalhado para conversar, né, e chegar no entendimento que nós sabemos bem os prejuízos do garimpo, né? A gente conhece bem as consequências. O mundo inteiro sabe e não tem uma amostra maior do que o que está acontecendo hoje no território Yanomami, dos prejuízos que o garimpo deixa, né? O garimpo só deixa doenças, né? Alcoolismo, prostituição, fome, destruição ambiental. Então, nós temos que defender aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acredito, o movimento indígena acredita, os povos indígenas acreditam que o garimpo não deixa benefícios dentro dos territórios, né? E a gente acredita porque é uma realidade, né? A gente está vendo isso. Então, não tem por que a gente defender essa exploração de minérios dentro dos territórios indígenas, né? Qual indígena hoje que a gente pode citar que se deu bem, né, fazendo essa exploração em parceria com esses garimpeiros, né? Não tem. Então, eu acho que a gente, né, não pode simplesmente dizer que vai apoiar. A gente precisa estabelecer um diálogo para que a gente possa ter ali essa compreensão, né, desses prejuízos. Ela também participou na plenária da abertura de Skull Road Forum, que é um encontro global de inovadores sociais, artistas e pensadores para enfrentar os desafios globais. Realizado em 6 de abril em Oxford, na Inglaterra, lá ela comentou de como os povos indígenas podem colaborar para mitigar as mudanças climáticas. Vou deixar um trecho do discurso dela. O Ministério dos Povos Indígenas é resultado de uma longa luta dos povos indígenas no Brasil, que se traduz hoje em um ministério global. Foi uma conquista após muitos anos batalhando por representatividade e por poder construir nossas políticas. É um ministério que está apenas começando, que enfrenta desafios cotidianos e que tem importantes lutas ainda a serem travadas e que precisa do apoio de vocês. Precisamos, em conjunto, reflorestar mentes em todo o mundo. O mundo em emergência precisa reconhecer o papel dos povos e dos conhecimentos tradicionais
para conter a crise climática. Nós, povos indígenas, somos apenas 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade do planeta. Portanto, proteger os direitos e garantir territórios indígenas é proteger também a biodiversidade. E ainda existem muitas ameaças no Brasil. Sem essa proteção, a humanidade inteira está em risco. Nós não podemos permitir que o aumento da temperatura ultrapasse 1,5 grau na conta global. Vamos chegar com um grupo de diplomatas indígenas para fazer a incidência direta nos debates. Afinal, a COP recém começou a falar da transição justa e da redução dos combustíveis fósseis. Temos muito a avançar em justiça climática, em proteção ambiental da biodiversidade e em direitos humanos, que precisam crescer e ir para o centro dos acordos. É preciso olhar para a Amazônia e tantos outros biomas e olhar também a diversidade cultural dos povos e territórios que ali existem e que muitas das vezes estão pagando com a própria vida para garantir essa floresta em pé. Agora eu vou falar das consequências, tanto as boas quanto as ruins. Como eu já disse, ela demarcou as terras indígenas. Eu já expliquei porque que isso é bom. E ela está participando de eventos internacionais para conscientizar de como os indígenas podem ajudar nas mudanças climáticas. Ela também estabeleceu parcerias com organizações internacionais como a Greenpeace e a Amazon Watch. Isso amplificou os recursos e apoio na causa ambiental. Mesmo lutando pelos indígenas e pelo meio ambiente, ela já enfrentou várias ameaças de morte e perseguições pelos grupos interessados na exploração das terras. Apesar de ser bem legal a participação dos indígenas na preservação ambiental, já que eles têm uma forte conexão com a natureza, não é deles que a gente precisa hoje, porque no momento que estamos enfrentando, as medidas precisam ser mais drásticas para reduzir os principais problemas ambientais, como a poluição das águas e do ar, e o desmatamento e queimada das florestas. Então, os governos precisam encontrar soluções rápidas e eficazes, e principalmente acessíveis para combater os combustíveis fósseis e substituir eles por energias renováveis, e incentivar empresas a encontrar formas de produzir sem poluir e encontrar métodos da indústria do agronegócio e expandir sem contaminar o solo e o uso devido da água. E talvez futuramente exista alguma maneira de criar carne artificialmente que seja mais nutritivo com o mesmo gosto, mas isso demanda tempo e isso deve ser muito no futuro. Humanos criam muitos animais para alimento. Atualmente, cerca de 23 bilhões de frangos, 1,5 bilhão de bovinos e cerca de 1 bilhão de porcos e ovelhas. São muitas bocas para alimentar, então transformamos a terra num gigantesco campo de alimentação. 83% das terras agrícolas são usadas para a criação de gado, por exemplo, como pasto e para cultivar plantas forrageiras como milho e soja. Isso corresponde a 26% da área total da terra. Se incluirmos a água que precisamos para essas plantas, a produção de carne e laticínios representa 27% do consumo global de água potável. Infelizmente, a produção de carne é como um buraco negro para os recursos. Animais são seres vivos e boa parte do que comem serve para mantê-los vivos enquanto eles crescem para o abate. Só uma fração dos nutrientes das plantas forrageiras vai para a carne que comemos. As vacas, por exemplo, convertem apenas cerca de 4% das proteínas e 3% das calorias das plantas que usamos para alimentá-las em bife. Mais de 97% das calorias não chegam até nós. Para criar 1 quilo de bife, uma vaca precisa comer até 25 quilos de grãos e usar até 15 mil litros de água. Produtos de origem animal consomem toneladas de alimentos, mas representam apenas 18% das calorias que os humanos comem. Segundo as projeções, poderíamos nutrir mais de 3,5 bilhões de pessoas se comêssemos aquilo que usamos para alimentar os animais. E o nosso grupo alimentar favorito é ainda mais insustentável. A indústria da carne produz cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa causadas por humanos. O mesmo que todos os navios, aviões, caminhões e carros combinados.
Para deixar bem claro, a culpa dos problemas ambientais não é da população, e sim das indústrias. Mas a melhor maneira de nós ajudarmos é cobrar o governo exigindo políticas públicas para combater os problemas ambientais, já que a gente não tem poder algum sobre as indústrias. Você consegue consertar o clima? Uma narrativa atual é que somos todos responsáveis pelas mudanças climáticas, que todos precisam desempenhar seu papel. Por que não comprar um carro elétrico? Por que não substituir o fogão a gás por elétrico? Que tal colocar vidro duplo nas janelas, parar de comer carne e apagar as luzes? Transferir a responsabilidade dos maiores emissores de carbono para a pessoa comum, você, é mais fácil do que resolver a questão. E se vender um produto novo resolver a mudança climática, melhor ainda. Se você não tem dinheiro ou tempo para essas coisas, você deve se sentir mal. É uma mensagem eficaz porque é verdadeira. A maneira mais rápida de reduzir as emissões de CO2 seria se todos os povos ricos da Terra mudassem o estilo de vida e aqueles em ascensão parassem de ascender, favorecendo assim o clima em vez de conforto e riqueza. E se você pode assistir este vídeo, isso inclui você também. Nós acabamos de viver um experimento global de ficar em casa, não usar transportes e consumir menos durante a pandemia do coronavírus. E isso resultou em apenas 7% de redução das emissões de CO2 em 2020. Exigir do cidadão comum a solução da questão do clima não funciona se olharmos a escala do problema. Contribuições pessoais para reduzir as emissões de gases são boas, mas são eclipsadas pela realidade sistêmica das emissões globais. A ideia da pegada ecológica pessoal popularizou em 2005 com a campanha publicitária da empresa de petróleo PB. Sem dúvida, uma das peças de propaganda mais eficazes e sinistras, que ainda hoje nos distrai seriamente da realidade da situação. Se você eliminasse 100% das suas emissões para o resto da vida, você economizaria 1 segundo de emissões do setor global de energia. Mesmo a pessoa mais motivada nunca faria diferença de fato. Se unirmos os perigos da rápida mudança climática, a escala das emissões e a falta de consenso sobre uma solução, a missão parece impossível. Isso pode causar fadiga de decisão e dar licença moral para você não se sentir mal se agir de forma errada. Temos lutado contra isso por muito tempo, por isso que esse vídeo demorou tanto a ser feito. Então, o que você pode realmente fazer? Há muitos cenários diferentes e eles são intensamente discutidos. Não sabemos quem está certo, então só podemos oferecer a perspectiva e a opinião do Kurzgesagt. Nossa opinião. O que você realmente pode fazer? Precisamos pensar e falar sobre mudanças climáticas de maneira diferente. Uma abordagem sistêmica abrangente para mudar os fundamentos da nossa sociedade moderna industrial. Conforme discutido anteriormente, o ângulo da responsabilidade pessoal é exagerado. Para mudanças sistêmicas de tamanha magnitude na tecnologia, política e economia, precisamos influenciar as pessoas que estão no controle. Os políticos precisam entender e sentir que as pessoas se importam, que o sucesso depende de como combatem as mudanças climáticas. Quando governos e políticos locais hesitam em mudar leis que afetam os grandes contribuintes fiscais ou financiadores, precisamos tirá-los do poder e votar em pessoas que respeitam a ciência. Temos de responsabilizá-los para implementar estratégias eficientes para as mudanças climáticas. Não perder tempo banindo canudinhos, mas movimentando as grandes engrenagens. Alimentos, transporte e energia, sem esquecer as indústrias menores, como cimento ou construção. Se as indústrias resistirem às mudanças, seja por medo de perdas ou em uma tentativa honesta de se protegerem, precisamos que os políticos alterem as leis, incentivem a implantação das tecnologias existentes e invistam massivamente em inovação para as áreas nas quais ainda não temos boas soluções. Não há motivo para que o interesse financeiro das indústrias sobreponha a necessidade de reduzir as emissões de carbono. E se mesmo assim não cooperarem, deve haver punição, leis que forcem a cooperação ou os levem à falência. Não é realista que tamanha mudança seja aplicada à economia mundial rapidamente, porque muitas tecnologias de baixa emissão de carbono ainda precisam de mais tempo e pesquisa, o que significa que são caras. Mas se houver demanda clara e crescente, mais empresas farão bons sistemas de captura de carbono, boas alternativas à carne, baterias melhores, opções de cimento e assim por diante. E se você for rico o suficiente, pode fazer sua parte investindo nessas coisas agora, enquanto elas ainda são caras. São estes os mecanismos que farão com que os preços se reduzam depois. Então é isso que você pode fazer. Vote na urna, vote com o seu dinheiro.
Existem muitos interesses opostos e zonas cinzentas complicadas. No final, se realmente alcançarmos a mudança que precisamos, sempre haverá alguma insatisfação com algo. Somente se todos aceitarmos que algumas soluções nos causarão impactos negativos, poderemos falar honestamente e progredir. Todo mundo ficará um pouquinho infeliz e está tudo bem. Isso é o melhor que você pode fazer: lidar com a realidade da situação e promover suas prioridades através de seu comportamento e suas ações. Enquanto isso, você pode comer menos carne, voar menos ou ter um carro elétrico. Não porque você deva se sentir culpado se não o fizer, ou porque ingenuamente acredita que sozinho pode parar as mudanças climáticas, mas para fazer sua minúscula parte em direção à mudança sistêmica que precisamos. Bom, acho que isso é tudo. Tchau.